Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. E hoje a gente vai trabalhar, é uma abertura de proposta de falar com aquilo que é o lado mais espiritual. Vamos assim dizer que eu queira entender os caminhos da espiritualidade na minha vida hoje. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente pode se libertar um pouco das questões de alguma religião específica. E podemos abrir a ideia de que espiritualidade é tudo aquilo que está ao nosso redor e que nos permeia. Mas aqui a gente quer ir um pouquinho mais fundo. Então, minimamente, eu quero falar dos vários andares que existem na espiritualidade, ou dimensões, ou caminhos, ou rotas. Um pouco da minha leitura, logo depois do meu entendimento sobre a abertura, né, que eu vou descobrir, me basear no entendimento de que a gente tem minimamente 7 andares, mais uns dois para governar, ou para passear, ou para transcender, ou para se conectar. Gosto demais de usar o entendimento de uma leitura de um livro super antigo, que é A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, um livrinho que me acompanha quase como livro de cabeceira. Por quê? Porque eu acho que ele tem uma visão larga de percepção do que possa vir a ser o lado de lá onde as consciências vão ficar se a gente compreender dessa forma. E porque ele está totalmente desconectado de qualquer visão já metaformada ou fechada, né, de algum grupo. Eu diria que é o tipo da literatura que um dia alguém recebeu a informação, viveu, escreveu e desapareceu. Ele nunca mais escreveu absolutamente nada. E ele até conta do porquê disso no livro, que eu acho bem interessante também. Outro livro que eu poderia estar trazendo e que é de um querido também brasileiro nosso e de quem eu acompanho muito desde as palestras em São Paulo sobre viagem astral, é Wagner Borges, que também tem um livro que fala A Viagem Espiritual, ou Viagem Espiritual, aonde ele também apresenta toda a informação e a vivência dele de muitos anos, né, para lá de uns quarentinha, em cima da história das viagens astrais, viagens fora do corpo, das percepções fora, né, da nossa consciência expandida. Então, assim, acho e recomendo que também seja um livro para você, sei lá, meio que ter aí na tua cabeceira, sobretudo quando for enveredar por leituras mais do tipo espiritual e menos do tipo usual, corriqueira do dia a dia. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes vêm para uma leitura e querem saber da sua vida espiritual. Como é que está a minha vida espiritual? E aí, essa abertura é exatamente para explorar esse lugar da espiritualidade, um passinho em cima do outro passinho. Então, pode ser um lugar bem interessante de observar. Nessa abertura também, a gente vai estar fazendo uma conexão diferente. Então, se você tem algum tipo de credo ou acredita em alguma coisa mais especificamente, fique à vontade, né? Eu acredito de um tudo, e aí com isso também vou fazer uma abertura bem tranquila, mas compreendendo que ao meu redor, em volta de mim e conectada a mim, sempre haverão muitas vozes, não é? Isso. Então, para você que está chegando aqui no 365 Aberturas de Tarô, lembra o quanto o joinha e o compartilhar desse vídeo é importante para o canal. E vai lá e faz isso agora. Disso, se você também está chegando e está querendo mais convívio, mais gente, mais tarotista, taromante, gente que fala de tarô, conversa de tarô, pergunta de tarô, põe jogada de tarô, né, compartilha coisas sobre tarô. Então, assim, temos o 365 Aberturas de Tarô lá do WhatsApp, onde o link está aqui embaixo do vídeo ou no alto do meu canal do YouTube. E entrando lá, você responde uma enquetezinha, né, e tal, e você pode fazer parte do grupo e mais do que isso. Quem estiver entrando até o dia 31 de outubro ainda poderá fazer parte dos sorteios das leituras livres aqui do 365 para quem for sorteado. Então, eu tenho 2 meses para sortear Deus e o Mundo,
não é? Para poder fazer as aberturas até o final do 365 e quem sabe você ganha uma só para você. Olha que legal. Certo? Então tá. Então nós vamos fazer uma olhada nessa nossa abertura de hoje, que eu achei uma abertura muito bonita, muito interessante, e vamos ver, né, como é que ela sai para mim, beleza? Que eu também estou super interessada. Vamos lá. Vamos lá, então a gente está aqui no 365 Aberturas de Tarô, essa é a de 298. Já falei que realmente eu vou estar fazendo algumas coisas muito importantes na de 300, e que agora tudo vem mais ou menos na mesma toada, assim, né? Numa toada interessante. A viagem, então, é um mergulho profundo no mapa da sua alma, uma travessia espiritual pelas camadas da consciência, dos 7 chakras terrenos, aos 2 planos transcendentais, guiado pelo carro, o arcano da superação e da direção divina. Essa tiragem revela qual jornada espiritual você está vivendo agora, quais forças te movem e o que o universo quer te ensinar nesse caminho cósmico. Prepare-se para embarcar. A alma tem pressa, mas o destino é de luz. Então, assim, bora jogar? Toda viagem espiritual é uma volta para casa e o lar da alma é a consciência desperta. Você aproveita e dá uma boa organizada aí, né, nas cartas. As cartas sempre podem ser abertas do jeito que você considerar melhor. Ah, eu vou estar, inclusive, abrindo para uma questão de espaço, eu vou estar abrindo as 9 do jeito clássico, que são 3 andares de 3, tá? Para ficar melhor para mim. Cada carta é uma camada da jornada espiritual, um estágio da travessia da alma em sua grande aventura pelo cosmos. Então você pode meio que dar uma separada, né, num momento que você for fazer essa abertura, somente se for para você, de ser um momento mais tranquilo, mais mágico. Vamos lá, carta 1, o mapa. Que tipo de aventura está me chamando? O chamado da alma, o que o destino te propõe viver agora, uma iniciação, uma lição ou uma nova rota espiritual. Está sendo convidado a crescer. Chakra raiz, a terra, o ponto de partida da viagem. O leme, carta 2, o que está me direcionando agora? As forças que guiam o seu movimento, sincronicidades, mestres, sinais, energias astrais. Significado, mostra a corrente espiritual energética que conduz a sua alma neste momento. Chakra, umbilical, o impulso criativo que dá rumo à ação. 3, o convés, como estou me comunicando com as esferas astrais, a ponte entre o visível e o invisível. E o significado revela como você se conecta com guias, anjos, antepassados e com o próprio eu superior. O chakra, o plexo solar, o canal de percepção e sensibilidade. Aí a gente tem as lutas, né? A carta 4 já entra para o outro andar. Qual a arma ou ferramenta que eu posso usar para me proteger? A espada da consciência. Mostra o dom, conhecimento, a virtude que você deve empunhar para manter-se firme e protegido. É o chakra cardíaco, a força do amor como escudo. Carta 5, os infortúnios. Como lidar com o medo desse lugar diferente? O mergulho na sombra. Significado: aponta como enfrentar o desconhecido, aceitar o aprendizado e transformar medo em sabedoria. O chakra, o laríngeo, expressão e coragem de dizer a verdade a si mesmo. Carta 6, a meta. Quais os tesouros escondidos que eu devo encontrar? Os dons espirituais ocultos. Significado revela o que você vai conquistar nessa etapa: expansão, dom, poder, virtude ou revelação. Chakra frontal, visão clara e propósito desperto. Na carta 7, o espiritual, qual tipo de guia ou força me orienta nessa viagem, a presença que te acompanha. O significado, identifica a energia divina, ancestral ou cósmica que está ao seu lado nessa travessia. O chakra, o coronário, conexão direta com a fonte. Carta 8, o observador, como devo observar esse processo de vigiar. A consciência do viajante. Significado, ensina a postura interna necessária. Fé, entrega, disciplina, silêncio ou contemplação. Chakra transcendental 1, o portal do coração superior.
Carta 9, o destino. O resultado dessa jornada espiritual vai ser a chegada. Então, o significado mostra a síntese, a transformação final e o novo estado vibracional da alma após a viagem. É o chakra transcendental 2, o portal cósmico, onde a alma reencontra o todo. Bora jogar? Então, vamos lá para a mesa, né, para a gente poder fazer o jogo. Vamos lá. Nessa aventura, hoje a gente vai estar trabalhando, então, com uma questão importante para mim. Eu também estou perguntando sobre as minhas questões espirituais. Eu resolvi usar o tarô dos anjos da Doreen Virtue, que traz falas próprias, traz a energia angélica, né? Para fazer um trabalho mais espiritual, assim, mais transcendental para mim. Aí eu estou observando que tem alguns lugares que a gente vai poder estar perguntando, não é, sobre guias espirituais e tal. E aí eu acho, de verdade, não é, que eu posso estar conversando, por exemplo, com o oráculo dos anjos ancestrais também. Eu posso estar procurando, mas desse daqui a gente tem que ler a parte. Então, tem que usar o livreto, né? Não é tarô. Então, nessas jogadas mais transcendentais, mais espirituais, eu sempre acho que eu posso estar entrando com baralhos que digam respeito àquilo que acredito e aquilo que possa fazer sentido para mim. Então, eu posso procurar desde um baralho como esse, posso procurar o baralho dos animais de poder, eu posso procurar os baralhos dos anjos, eu posso procurar vários outros baralhos que também são interessantes para fazer essa pegada. Nesse momento, eu trabalhei com os arcanos maiores da Doreen, eu já tinha colocado, aí eu cometi um erro, então só vou reorganizar, mas é a mesma abertura. Então, primeiro eu coloquei os 9 maiores, né? De que jeito, Fernanda? Eu fiz aquele jeito de dividir em 3 montinhos, pegar os de cima, pegar os de baixo e pegar os do meio. Então, esse é um jeito, muitas vezes, de estar trabalhando com o aleatório e a sincronicidade. Daqui para os menores, eu fiz a mesma coisa, né? Dividi em 3 montes, peguei os de cima, primeiro andar, peguei os de baixo, segundo andar, e peguei do meio para fazer o último andar, e fechei a minha conversa. Pronto. Com isso, a gente já tem aqui as questões, né, para a abertura de hoje. Então, o que que a gente tem que olhar? No diário de bordo, que eu tenho sempre insistido com vocês no caminho do 365, não só para poderem ter as aberturas, mas mais ainda as aberturas suas, aquelas que estão com as tuas cartas. Né? Eu estou deixando um legado gigante dentro do YouTube, maravilhoso, no sentido de que se eu precisar, eu vou lá e consulto, né? Mas, de qualquer forma, esse é um projeto de meio que biográfico, assim, de você ir olhando todos os dias, né? Um diário. Então, vamos lá. Primeira posição aqui, né? Sendo aqui, ou da forma como está no vídeo, a primeira posição é o mapa. Que tipo de aventura está me chamando? Do eremita. Olha que olha, vou contar para vocês que a aventura desse ano, não é que inclusive também na minha revolução solar é uma revolução solar de casa 12, é da turma de ficar quieta, de ir lá para a caverna, de meditar, de introspectar, de pegar tudo quanto foi livro, umas coisas antigas, revisitar. Muito bom, né? Que é quando a gente vai para dentro. Isso é o melô do eremita, é quando a gente anda devagar, porque já teve pressa. Isso também é o melô do eremita. Deixa eu colocar aqui bem pertinho, porque essas são cartas difíceis às vezes de compreender, mas é um senhorzinho com asas gigantes carregando uma lamparina, e aqui a fala da carta é: toma tempo para meditar, quer dizer, né, um pouquinho de meditação e silêncio. Ensinamento espiritual, ensinança espiritual e autodescobrimento. Sem dúvida, um momento de descobrir muitas coisas de mim, junto com o Rei de Ouros, Rei da Terra, generoso, profissional, responsável, pragmático, uma época de êxitos, encara com confiança as oportunidades que estão te oferecendo, ou que estão sendo oferecidas.
O toque do Rei Midas. Então, o toque do Rei Midas é aquela conversa positiva e negativa de um rei de ouros. No positivo, tudo que a gente toca vira ouro, ou dá certo, ou funciona, ou brilha, ou fica legal. Então, a gente consegue realizar coisas com o toque de Midas. Mas muitas vezes, tudo que a gente tocar virar ouro pode não ser legal. Porque eu posso tornar alguma emoção, a gente não é bom virar emoção, virar ouro, né? Só para quem só gosta das questões materiais. Mas, no sentido popular, o toque de Midas são as pessoas que conseguem perceber o que flui, o que dá certo, do que não dá certo. Tem tino, né? É uma questão quase que de tino para o sucesso. Não sei se eu tenho isso, mas gratidão. Fica aqui a conversa do Rei de Ouros. Eu vou pastar um pouquinho, porque como está em dobradinha, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de espaço aqui para a turminha. Então, na carta 2, a gente vai olhar o leme. Então, do mesmo jeito que eu tenho um mapa, e o mapa é uma caverna ou várias cavernas dentro da Terra, né, aqui no plano da Terra mesmo, eu tenho todo um caminho, agora eu tenho que dizer o leme. O leme é um pouco do GPS, né, o que está me direcionando, ou que está controlando o meu leme, está me levando ou não. A justiça. O arcano da justiça é sempre as rotas ou as regras, ou o que foi acordado, os combinados, o regulamento. Então, assim, eu tenho regulamento, né, naquilo que eu estou fazendo dentro da minha jornada espiritual, a justiça divina que está sendo muito responsável por tudo aquilo que vem acontecendo. Decisões justas e equitativas. Então, tem um lugar de fazer justiça, adapta suas ações ao que você sabe que é justo e bom, e seja fiel aos seus princípios. Então, não se perder em nome de outras coisas. Junto com o as de águas. Ai, que lindeza, né? Que olha que bonito que é esse as de águas. Então, a gente tem aqui um ser aquático meio diluído, não é? E fala muito dessa. Todos os ases têm o poder de abrir o portal das águas, abrir o portal das emoções, da sensibilidade, da sinestesia e também de uma parte espiritual que as águas fazem parte, né? Nas emoções, nas relações, na afetividade. Então, enamorar-se ou ver renascer uma relação. Então, esse é um momento de enamorar-se ou de fazer com que as relações fiquem boas, ou um momento bom de relacionamentos. Crescimento espiritual e intuição incrementada. Um novo pedir, um novo jeito de se conectar. Vamos colocar assim no lugar, um novo jeito de chamar, um novo jeito de se conectar. Né? Então veja que bom, esse é o leme que está me guiando, que eu acho que faz muito sentido, sentido com a correção, com o princípio, sentido com o sentir, e ir muito pelo sentido das coisas. Como é que está o meu convés, né? Porque não sei se você sabe, mas o convés a gente tem que limpar, senão vem o Capitão Gancho e fala, atravessa o convés e pula no mar. Então vamos lá. Como é que eu estou me comunicando com as esferas espirituais, astrais, o invisível? A carta do equilíbrio, para ela, que é a temperança, é também do arcanjo Zadkiel. É a necessidade de equilíbrio e moderação, cooperação e compromisso, espera o momento adequado. Então, assim, eu tenho feito a alquimia necessária, alquimizando as conexões entre as esferas astrais, quando, né, necessário ou quando não. Então, da temperança vem o rei de águas. Olha que lindeza esse reizão, né? Aquele ser digno de confiança, compassivo, respeitador ou respeitado, cultivado. Vamos entender que aqui eu me conecto com esse grau de respeito, ou de carinho, ou de ligação mais sinestésica, mais fleumática, mais emocional, mais sensitiva, né, nesses anos e principalmente nesse momento, do que em outras fases da vida. Abra o seu coração e o seu espírito aos que te rodeiam, inclusive a esses guias, já que é a casa dos guias, né, no sentido de como eu estou me conectando com eles, é minha forma de falar com eles.
e permita que te tragam conselhos convincentes e dignos de confiança. Trabalho caritativo, então, de também, muitas vezes, olhar pelo lugar, né, da caridade, ou de fazer pelo bem e tudo mais. Muito bem, aí a gente vai para o segundo andar. Claro que lá no nosso não é bem isso, né? Vamos subindo. Então, a quarta carta também é a luta, as lutas. Qual a arma ou ferramenta que posso usar para me proteger? Muito bem, qual que será que é a arma para me proteger? O carro. Então, a coragem, o destemor, a ousadia, o posicionamento de gladiador, muitas vezes. Então, assim, de vez em quando sou braba, né? Olha lá. Mostra o dom, o conhecimento, a virtude que você deve empunhar para manter-se firme e protegido. Em movimento, fazendo as coisas como já estamos na rota, já que estamos, já que vamos. Essa é uma frase bem minha. E um logro importante aqui, então, um evento importante, autodisciplina e voluntária, né, no sentido de voluntariedade, reconhecimento e elogios. Então, um momento de também poder fazer grandes enfrentamentos junto com o cavaleiro de fogo, ou cavaleiro de paus, o apaixonado, aventureiro, confiado, alterado, sempre aquele que chega chegando. Então, assim, falando do cardíaco, né, o quanto eu sou do fogo, quanto eu sou talvez passional, ou talvez muito apaixonada pelas coisas que faço, quando faço. Então, um acontecimento repentino pede toda a sua atenção. Tá bom, posso olhar para isso, no sentido das lutas, né? O tempo se apressa, o tempo fica curto, reflete bastante. Então, pedindo movimento, né? Pedindo movimento, pedindo movimento. Então, as lutas estão todas aí. Então, vamos lá, se movimenta, não esmorece, não, caiu, levantou, bora fazer o que precisar fazer. Então, essa é a grande habilidade, talvez, de resiliência, de bater o levantou, de, né, de resistência, que é o que eu tenho que usar como escudo do meu cardíaco. Maravilha. 5, os infortúnios. Como lidar com o medo desse lugar diferente? Aqui o mergulho na sombra, um lugarzinho difícil. Ah, tá trocado. A experiência da vida. O Arcano 16. Olha a torre. É uma torre estilizada, com anjinho na frente. É muito legal. Vamos assim dizer que, se é os infortúnios, as torres todas que eu enfrentei ao longo desse ano, ou dos últimos tempos, ou espiritualmente, isso, estamos olhando para elas e desconstruindo torre e construindo outra, ou desmonta aqui que monta lá. Desfaz agora e faz depois. Enfrenta e bora fazer diferente, né? Não deu certo? Tenta de novo. Então, assim, acontecimentos importantes vão irromper na sua vida. Uma poderosa revelação que conduz à mudança. É um momento de abrir as asas e de também soltar-se, né? Uma coisa de aprender a voar. Bora aprender a voar. Abre as asas e voa, meu bem. 6 de terra, 6 de ouros é aquele que a gente tem que entender, né, como sendo aquilo que eu preciso aprender com o desconhecido. Receber os dons em forma de dinheiro, tempo e esforço. Aprender a receber é uma dica importantíssima com relação aos infortúnios, né? Como lidar com o medo de coisas diferentes, aprendendo a receber auxílio, receber solução, receber, enfim, aprendendo a receber. Isso para mim é bem importante, né? A expressão de coragem de dizer a verdade a si mesmo. Isso, eu preciso aprender a receber e aceitar o que a balança do dar e tomar, do dar e receber da vida tem para me trazer e eu que também tenha para ofertar. E tudo certo. Aí a gente está na 5 dos infortúnios, a meta. Quais os tesouros escondidos que eu tenho que encontrar? O mundo. Então, assim, tem muito tesouro escondido, tem muita coisa pelo mundo. O arcanjo Miguel, bom trabalho, alegria, contentamento, gratidão, o caminho conduz à iluminação. Então, seja lá o que eu estou fazendo e como estou fazendo, eu estou indo para um lugar bom, né? E para um lugar de realização e conclusão. A rainha da terra, a rainha de ouros, que é sempre atenta, criativa, cálida, no sentido de ser, né, doce e sensível.
Dedica o seu tempo aos que te rodeiam. Um momento mais caseirão, mais do vamos fazer um macarrão. Aborda as coisas de forma sensata, não perdendo o pé no chão. Né? Mesmo numa jogada dessa espiritual, não perca o teu pé no chão, de entender as coisas aqui, no plano espiritual da terra que te cabe, aquilo que você consegue compreender. Aborda as coisas de forma sensata e enfrenta os eventos, os caminhos, com bondade e compreensão. Né? Enfrentar aquilo que se apresenta, eu acho que principalmente com solução, porque o que é Ouros é muito na busca de solução, realização, né? De fazer. Muito bem, aí a gente terminou os 2 andares, estou feliz com os meus 2 andares, espero que o de vocês também esteja legal. No sétimo, a gente vai ficar num andar bem mais espiritual. Qual tipo de guia ou força me atende, ou me orienta, ou me ajuda nessa viagem? Aqui, esse é o lugar que eu até tinha posto aqui do ladinho. Se eu tenho um tarô dos anjos, se eu tenho um tarô de orixá, se eu tenho um tarô dos santos, se eu tenho um tarô mais de figuras espirituais, tarô de bruxa, eu posso estar trazendo aqui alguma coisa que seja mais significativo para mim ou para você, né? Fica à vontade. Mas para mim, a gente tem aqui no espiritual o meu irreverente, totalmente fora da caixa, senhor sonhador, ou aquilo que é o arcano do louco, não é? No tarô normal, já que eu estou com um tarô temático, perfeito? Nos tarôs temáticos, eles mudam algumas coisas, mudam alguns nomes, incluem determinados desenhos, tiram outros, e o arcanjo aqui é o Metatron. Aqui era o Arcanjo Miguel, aqui vamos para o Metatron. Então, eu poderia estar entendendo, eu que manjo um pouquinho de anjo, que eu estou falando com a chefia, não é? Que a chefia lá de um certo andar angélico é que anda emanando, anda me trazendo, né, informações, me orientando. E diz aqui embaixo, um ato de fé, seja fiel aos seus sonhos, ocasiões inesperadas se perfilam no seu horizonte. Então, temos novidades pela frente, coisas não planejadas, eventos diferentes. Olha que legal, isso pode ser bem bacana. Junto com o 3 de paus. O 3 de paus é aquele que, para mim, é assim: olha, já deu certo um, já deu certo dois, estamos indo no terceiro. E bora que a gente leva também. Então, a abundância, as coisas que parecem ser do bem, sem problemas, sem nenhum tipo de amarra, mostra muita paciência, elabora os seus projetos a longo prazo. Então, assim, no 3 de paus, no 3 de fogo, a gente tem mais movimento para seguir, né? Dá para fazer mais coisa. Então, já realizou um, realizar dois, vamos para o 3. Maravilha. Então, se eu entender a minha espiritualidade com a minha guiança espiritual, está dizendo que se eu já dei conta de um, dei conta de dois, agora dá conta de três. Onde come um, come dois, come três. Né? Não. E a gente faz acontecer. Aí no transcendental, aqui já é o chakra transcendental, conversando com a turma lá do alto, aquilo que é observador, né? Como é que eu devo observar esse processo todo, a minha consciência, como é que ela está? Ela está na renovação, ou, como arcano 20, no julgamento ou no juízo final, que é o arcanjo Jeremiel. Examinar e avaliar. Uma avaliação favorável aos seus feitos. É chegado o momento de explorar uma nova via, um novo caminho. Vamos lá, e vamos olhar para esse novo tempo, que é uma das pegadas bem, eu diria, atuais, novas do arcano do julgamento. O as de fogo, então a gente está falando do as de paus, aquele que abre todas as possibilidades do mundo do fogo, do mundo espiritual, do mundo da vontade, né, de ter energia. Uma ocasião nova e entusiasmada se perfila no seu horizonte. Ascensão profissional, transformação da sua vida a partir deste momento. Então, temos um portal de fogo aberto, né, com as suas realizações. E a carta final, então, a gente vai falar com o resultado dessa jornada espiritual
vai ser o mago. A minha chegada é chegar na condição de maga, olha que legal, né? Mostrando a minha transformação final, o novo estado vibracional após tomar posse de todas essas cartinhas, onde eu poderei estar, então, daqui para frente, ativando as minhas habilidades mágicas, o meu entendimento sobre magia, ou sobre fazer a magia moderna, a magia mental e espiritual. Estás preparada, o arcanjo Raziel. Tens todos os recursos e a capacidade de manifestá-los. A vida é mágica, a vida é uma magia. Junto com o as de ar. As de ar é o as de espadas. Olha que lindo esse as de espadas, gente, não é para fazer as pazes? Né? Eu que sou aquela que super gosto de salvar espadas do estigma da negatividade. Então a gente tem aqui um as, olha que lindo, Pegasus meio também unicórnio, ou talvez a primeira forma de Pegasus, como também está em alguns lugares que ele já era um unicórnio. Novas ideias e inspirações brilhantes. Uhul! Captar a verdade que se perfila atrás das situações. Então, vamos lá, vamos abrir o mental. Né? E alguns princípios que podem ser não muito fáceis. Às vezes a gente abre o mental, recebe um vídeo sobre energia quântica e às vezes eu fico lá, turu, não entendi, né? Todo mundo tem a sua dificuldade. Einstein não conseguia fazer muito bem matemática, é isso. Maravilha, eu gostei muito, né? Então fica aqui para vocês a minha indicação de que dá para usar alguns outros baralhos, né? Como eu mostrei aqui, ou pode simplesmente pegar um oráculo que tem umas falas legais, ou e pegar assim, não, eu quero uma frase, né? Poderia ser a benzedeira, mas eu vou pegar esse daqui. Estava aqui mais fácil. Planejamento. O planejamento nos dá direção e clareza de propósito. Posso deixar aqui do ladinho. Vamos supor, como a gente vê, vamos lá, vamos pegar a benzedeira. Aí você pode pegar o que você quiser, que tá difícil de eu pegar ela agora, né? Devia ter separado ela antes. Não, deu. Tá aqui. Pela benzedeira, que é um outro oráculo super gostoso de trabalhar, né? A gente pode pegar o oráculo da benzedeira, vir aqui, é que ele está misturado com outro oráculo. Aí a gente separa, aí a gente vem aqui, mistura esse último que eu tinha pego, e eu vou pegar para o meu momento espiritual esse daqui. Olha, nesse momento eu te benzo. Conexão, adorei. Pois eu vou ler lá para mim, né, em off, o que seja. Posso também pegar aqui alguma outra coisa, de flores, né, de florais. Posso pegar o oráculo do pão, posso pegar uma mensagem do Yogananda. Eu posso entrar em vários outros oráculos de guias e divindades para estar trazendo mais informação para esse meu encontro espiritual com a viagem, minha viagem espiritual, beleza? E eu acho que fizemos um belíssimo trabalho, tá ótimo, ficou até mais bonitinho, ficou muito bom. Deixa eu tirar aqui o papelzinho da benzedeira, que eu ainda preciso tirar foto dessa turma toda. E aqui está rebrilhando uma luz, né? Então, baralhos que são plastificados, eles têm esse pequeno problema. São bons porque, né, não risca tanto, não tem tanta sujidade, mas eles rebrilham, né? Olha lá, tá rebrilhando de alguma luz, eu preciso descobrir quem é. Então, amanhã a gente tem uma nova jogada aqui no 365. Não me abandona, vem comigo, que amanhã a gente vai falar de sucesso, não é? Como é que a gente pode caminhar através do sucesso? Vamos olhar para isso juntos, antes da gente fazer o sucesso dos 300 na abertura de paus, beleza? Então, por hora, aquele um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês e a gente se vê amanhã. Valeu por hora.